Salmos, capítulo 56, versículo 12. O tema desta palavra é voto com Deus, bênção ou maldição. Salmos 56, versículo 12, está escrito: os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graça. Amém? Por um instante, feche os olhos, peça ao Senhor para que Ele fale contigo através da palavra de Deus. Amado Deus e bendito Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, nós estamos neste lugar para te adorar, para te bendizer, para receber de ti o alimento que nos sustenta na fé. Senhor, os nossos olhos estão em ti, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor que tem nos sustentado, enquanto muitos estão caindo e ficando pelo caminho. Nós estamos marchando vitoriosos, porque o Senhor é a nossa força. E nesta hora nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, vem com a tua unção e glória e toma o lugar do pregador e fala com a tua igreja, edifica a tua casa, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não queremos ouvir a voz do homem, não queremos ouvir da intelectualidade e do conhecimento humano, mas queremos ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, que venha, Senhor, a nos edificar em nossa fé e nos fazer varões à semelhança de Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém? E graças a Deus. Podei-vos assentar. Voto com Deus, bênção ou maldição. Voto com Deus é um propósito que o servo de Deus faz para com o Senhor. O voto expressa em si fé, objetividade e dependência de Deus. A pessoa que se achega diante do trono do Senhor para fazer um voto ou um propósito de fé, ela está demonstrando com esta atitude de que ela nada pode sem o auxílio da mão do Senhor. Ela demonstra que ela tem à sua frente um objetivo, um alvo, algo que ela deseja conquistar para a sua vida. E ela demonstra fé, ela demonstra que ela crê que o Deus com quem ela está fazendo um propósito é um Deus poderoso para conduzi-la em vitória e dar êxito aos seus intentos. Amém, igreja? Deus não obriga nenhum dos seus servos a fazer voto algum. Você não é obrigado a fazer voto, a fazer propósito. Mas quando você faz um propósito, você se propõe a ser fiel a Deus. Você está chamando Deus para lutar junto de você. Você se torna sócio de Deus. Você faz a parte humana, a parte possível. E Deus faz os impossíveis. Por isso que quando nós chamamos Deus para andar do nosso lado, para lutar e conquistar um objetivo, devemos ser fiéis em nossos propósitos.
Porque nós não estamos lidando com homens, nós estamos lidando com um Deus grande e poderoso, que é amor, que é misericórdia, mas que é justiça e retidão. Amém, igreja? A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 5, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5. Passa Salmos, Provérbios e vem Eclesiastes. Está escrito na palavra do Senhor: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabes que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias ou loucas. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Hoje tem havido falta de temor da parte da igreja para com Deus. As pessoas vêm à igreja, participam dos propósitos de fé realizados na igreja. Não é errado. Você pode fazer propósitos de fé, você pode fazer votos com Deus, você pode se colocar diante do Senhor com objetivos. Não é errado você fazer uma campanha com um propósito, uma corrente com um propósito. Deus não obriga, mas Deus não condena. Mas a partir do momento em que você se dispõe na presença do Senhor em fazer um propósito, antes de fazer um propósito, um pacto com Deus, você deve pensar e você deve ter o entendimento de que você deve ser fiel a Deus e cumprir os votos que você fez no altar do Senhor, na presença de Deus. Porque quando o pastor, quando o missionário, o obreiro, chama a igreja e desafia a fé da igreja, e a Bíblia diz que Deus age pela fé, e nós andamos de fé em fé e de glória em glória. Então Deus nos chama e nos desafia a viver pela fé, a agir pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós aceitamos o desafio de andar por fé, viver por fé, e fazemos propósitos com Deus, nós temos que ter o entendimento que nós estamos firmando um pacto, não com o homem, não de plano terreno, mas estamos firmando um pacto com Deus no âmbito espiritual. E muitas pessoas têm feito propósitos de fé, têm feito votos com Deus. Eu vou fazer esta campanha, eu vou fazer esta corrente, eu vou dar uma oferta para ajudar na obra do Senhor, mas não tem cumprido.
fazem um pacto, uma aliança, um voto, um propósito com o Senhor, de estar na casa do Senhor, orando e buscando a resposta para que algo aconteça na sua vida? Como Naamã, que mergulhou 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Como Elias, que orou 7 vezes para que chovesse em Israel. E tantos exemplos na Bíblia de homens que fizeram propósitos com Deus e cumpriram e foram honrados por Deus. Mas quando o homem faz um voto, um propósito com Deus e não cumpre, é como se ele estivesse fazendo pouco caso de Deus. É como se ele estivesse desacreditando de Deus, tratando Deus como um qualquer. E Deus não é um qualquer. Deus é o Senhor da glória. Ele é digno da nossa fé, da nossa reverência, do nosso respeito. E a palavra do Senhor diz: você não é obrigado a fazer votos. Não está dizendo que você não pode fazer. Está falando que voto é coisa séria. Propósito de fé é coisa séria. É algo que você liga na terra, mas que é ligado nos céus. Você pode esquecer, você pode não levar a sério, mas aquilo que você liga na terra, Deus liga nos céus, como diz em Mateus 16, 19. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E tem pessoas que fazem votos e não cumprem. Hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Esse mês eu me apertei, eu não vou dar a oferta. Mas não foi obrigado a fazer, mas fez, cumpra. Porque quando a pessoa não cumpre um voto, ela atrai a maldição para a sua vida. A Bíblia diz: é melhor que você não faça um voto, um propósito, do que fazer e não cumprir. Quando você vem à casa do Senhor, e o Senhor te desafia a viver pela fé, a fazer propósitos, a desafiar a si mesmo na sua fé, a não ficar parado, indiferente nas arquibancadas do palco da vida, mas se lançar em campo e desafiar a sua própria fé. Não desafiar ou provar a Deus, porque Ele é o Senhor que pode todas as coisas, mas desafiar a si mesmo, ousar na sua fé, como cantamos. Quero ousar na minha fé. Mas não aceitamos os desafios de fé que Deus nos impõe e nos propõe a realizar através dos seus servos. Ou nós cremos que Deus levanta servos instruídos e direcionados por Ele para nos abençoar, para nos elevar em nossa fé, em nossa caminhada espiritual. A Bíblia diz que se nós crermos no Senhor, estaremos seguros. Se nós crermos nos seus profetas, prosperaremos. E muitas vezes Deus está nos propondo e ficamos de braços cruzados, não tomamos posição. Deus não está dizendo que você não deve fazer um propósito de fé, que você não deve participar de uma campanha, de uma corrente, fazer um desafio. Ou seja, na igreja, em coletividade, ou sozinho no teu quarto. Senhor, eu faço o propósito é esse, o objetivo é esse, eu coloco nas tuas mãos, me dá graça, me dá sabedoria e direção. E quando eu for abençoado, eu vou testemunhar e o teu nome será glorificado. Diz em Eclesiastes 5, guarda o teu pé. Ou seja, lembra que você não está na escola lidando com coisas terrenas, você não está nas coisas do mundo, você está tratando de coisas eternas. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Não é que você não deve falar, mas você deve pensar e falar com certeza daquilo que você quer. Tem pessoas que não cumprem os votos, e a Bíblia diz: por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Tem pessoas que não conseguem edificar, construir, ver resultado na sua fé, porque desrespeitam a Deus. A Bíblia diz que nos dias dos apóstolos, no início da igreja,
As pessoas vendiam os seus bens e depositavam o dinheiro da venda dos bens aos pés dos apóstolos. E eles usavam o dinheiro para o bem comum, para alimentar aqueles que criam, os necessitados. Nada era de ninguém, mas tudo era de todos. Eles compartilhavam e dividiam o pão, oravam juntos e valorizavam mais as coisas espirituais do que as terrenas. E um casal que fazia parte da igreja do Senhor tinha uma propriedade e viu que os cristãos vendiam as suas propriedades e davam aos apóstolos o dinheiro da venda do imóvel, da terra. E eles eram bem vistos por tal coisa, um ato de fé, um ato de despreendimento. E eles venderam a sua propriedade e fizeram um voto, não com o homem, mas com Deus, de dar o dinheiro da venda do seu terreno para os apóstolos, para que fosse investido no reino de Deus. Só que eles eram irresponsáveis, irreverentes, não tinham respeito para com Deus. E eles trouxeram apenas parte do dinheiro da venda e guardaram boa parte para si. Eles não foram obrigados a fazer aquele voto. Ninguém lhes impôs tal coisa, mas eles fizeram um propósito na terra de dar todo o dinheiro da venda daquele terreno para os apóstolos, para que fosse investido no reino de Deus. E eles trouxeram ao servo do Senhor, Pedro, e colocaram na sua mão o dinheiro. E o Espírito do Senhor que estava sobre a vida de Pedro lhe deu discernimento. E ele perguntou a Ananias: este é todo o dinheiro da venda do terreno? Este é o voto que fizestes com o Senhor? E ele disse: sim, este é todo o dinheiro que eu recebi pela venda da minha propriedade. E não era verdade, porque ele havia escondido grande parte do dinheiro. E Pedro lhe diz: você está mentindo não a homens, mas a Deus. Porque o voto que você fez não é de âmbito terreno, humano, mas é espiritual. Foi feito com um Deus que é um Deus de justiça e poder. Por isso agora você vai morrer. E ele expirou e caiu sem vida diante do servo de Deus. Porque Pedro disse: você não mentiu a homens, mas a Deus. E ele foi levado para ser sepultado. Algum tempo depois chega a sua esposa, Safira. E Pedro faz a mesma pergunta: este é todo o dinheiro da venda do imóvel que vocês fizeram um voto com o Senhor de depositar para que fosse investido na obra do Senhor? E ela diz: sim. E ela diz: estes, há pouco tempo, levaram o teu marido e levarão a ti, porque você não mente ao homem, você não está desrespeitando ao homem, a organização terrena, mas você está desrespeitando a Deus, o Senhor da obra. Estando em tuas mãos, não era teu. Por que votastes? Por que fizeste este propósito para não cumprir? Por isso agora os mesmos que levaram o teu marido levarão a ti. E ela morreu. E houve um grande temor na igreja por causa deste acontecimento. Então ele quer que nós venhamos aprender que ele nos desafia a viver pela fé. Ele não quer que nós fiquemos cabisbaixos, indiferentes, mas ele quer que nós aceitemos os desafios da fé, que nós façamos projetos, propósitos de fé, mas com temor, com inteligência, com sabedoria, não de qualquer forma, porque nós estamos lidando com coisas espirituais e eternas. Nós estamos tratando não com homens, mas com Deus. Amém, igreja? A Bíblia diz aqui: não te precipites com a tua boca,
nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Versículo 4 de Eclesiastes 5. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do anjo da igreja, do anjo de Deus, do mensageiro de Deus. Foi engano. Ou seja, eu votei, eu fiz esse propósito, mas eu me precipitei. Eu fiz o propósito de estar 7 quartas-feiras, 7 sábados, de dar uma oferta de tanto. Mas não deu por causa disso, por causa daquilo. Deus entende quando realmente é impossível. Mas às vezes, por qualquer motivo, a pessoa desonra a Deus. E isso faz com que Deus destrua a obra das suas mãos. E a pessoa não tem sucesso. Poxa, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu faço campanha, eu faço corrente, eu uso a fé e Deus não me abençoa. Às vezes é por isso. Então nós estamos num momento em que Deus ele está nos desafiando. Deus ele está colocando na nossa frente uma estrada de desafios. Ou nós aceitamos os desafios ou nós continuamos de braços cruzados. Agora, quando aceitarmos os desafios do Senhor, que sejamos fiéis, que sejamos tementes, que sejamos reverentes. Então Ele vai nos abençoar e nós vamos ter muitos testemunhos de bênção e de vitória para contar. Amém? Já vamos encerrar essa palavra. Esse assunto é importante. Esse assunto é necessário. Vamos abrir lá nos Salmos para nós encerrar. Salmo 56. Os votos que fiz, 56:12. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus? Graças a Deus. Fecha os teus olhos. Quero fazer uma oração contigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos ensina de que o Senhor nos desafia a viver pela fé. E as nossas atitudes nos mostram se estamos vivendo pela fé ou se estamos levando a vida de fé com a barriga. Muitas vezes ficamos indiferentes à inspiração do Teu Espírito, quando o Senhor nos desafia a fazer propósitos de fé, a fazer votos com o Senhor. Não queremos assumir compromissos, queremos o caminho da facilidade e muitas vezes não vemos resultados, porque a nossa fé é inativa, e a fé é ação, a fé é movimento, a fé é desafio. Ó Deus, mas que aqui se levante uma igreja reverente ao Senhor, uma igreja que tenha consciência de que estamos tratando com coisas espirituais e eternas, concernentes ao reino do Deus da glória, e não com coisas terrenas. Que não sejamos pessoas que fazem promessas e não cumprem, que fazem votos e não cumprem. Porque hoje, neste mundo em que vivemos, não se escreve o que os homens falam. As pessoas não têm palavra, não têm responsabilidade com nada. Mas a palavra do Senhor diz, seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. E o que passar disso é do maligno. Então, meu Pai, que quando nós nos voltarmos para Ti, venhamos ter a consciência de que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Quando
respeitamos o Senhor, quando cremos nas alianças que fazemos, que venhamos a acreditar nos nossos propósitos de fé, que venhamos a acreditar de que o Senhor não é um Deus longe e indiferente, mas de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor aceita os nossos desafios de fé. Que nós venhamos, Pai, entrar um ano que entra em 2012, não paralisados, desmotivados, mas sabendo que o Senhor nos coloca diante de cada um uma estrada aonde cabe a nós decidir se nós seremos vencedores ou se vai continuar a mesma coisa. Que nós venhamos aceitar os desafios que o Senhor nos propõe, porque o Senhor não nos obriga a nada. Pastor, missionário, obreiro não nos obriga a nada, mas o Teu Espírito nos chama para desafios. O Senhor procura pessoas que tenham ousadia na fé. Então, Senhor, que não sejamos pacatos, que não sejamos mansos, tímidos, mas ousados, porque o Senhor não nos dá espírito de timidez, mas de ousadia. Como Elias, que orou 7 vezes, e o Senhor abriu os céus e fez chover em uma terra árida. Mas ele perseverou, que sejamos perseverantes naquilo que propomos fazer para a Tua obra. Que não venhamos desistir na metade, mas que sigamos até o fim, porque o Senhor garante a vitória. E assim a obra das nossas mãos não será destruída, como lemos em Eclesiastes. Não vamos dizer ao anjo mensageiro que foi engano. Não vamos desistir, dar para trás, porque o Senhor não se alegra com os que desistem, mas aqueles que perseveram alcançam a vitória do Senhor. Pai, obrigado por falar conosco. Obrigado por cada vida aqui presente que tem aprendido de Ti. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está nos edificando e que grande é o Teu projeto para este lugar e para as nossas vidas. Por isso, Pai, muito obrigado. Diga amém e graças a Deus.